Bom dia. Vou pedir-lhe que se apresente, por favor, e que nos refira, qual é o seu papel neste projeto do Termo EcoWatt. Muito bem, bom dia. O meu nome é João Pinto Barbosa, sou secretário-geral da Associação das Termas de Portugal. Estou aqui em representação da associação e fui convidado como um especialista na área do termalismo para poder contribuir com aquilo que é a realidade do termalismo em Portugal e também todo o seu enquadramento do ponto de vista de organização, licenciamentos e funcionamento para permitir também passar algum conhecimento aos colegas de outros países sobre a realidade termal portuguesa. A partilha, não é? Que é Exato, sempre partilha de importante e interessante, conhecimento, obviamente. partilhamos e, por outro lado, também estamos aqui também a beneficiar do conhecimento que Absorver estamos a também, absorver claro, dos outros países, que é muito importante. com certeza. E de que forma é que a atual legislação e regulamentos relativos à exploração das águas termais, obviamente, são facilitadores ou inibidores da inovação? Eu diria que, enfim, é uma pergunta que não é fácil de responder, pronto, porque de facto os regulamentos, a lei estabelece um conjunto de requisitos que depois quem tem interesse em explorar esta atividade, partindo da exploração da água mineral natural para fins de termalismo, depois fará aquilo que entender melhor dentro deste quadro normativo para poder explorar o recurso e daí tirar também benefícios do ponto de vista de saúde, de turístico, de serviços que possa proporcionar. A atual legislação tem, enfim, tem alguns aspectos que consideramos que não são muito facilitadores de uma visão mais ambiciosa daquilo que podem ser os usos da água mineral natural ou da água termal para estes fins. Porquê? Porque há alguma tendência na própria da regulamentação e pelas entidades que depois têm também a responsabilidade de fiscalizar a atividade, de, enfim, de entender esta atividade como um modelo único que deve ser adotado pelas empresas. E, portanto, há um bocadinho essa perspectiva. E quando falamos de inovação, falamos exatamente o contrário. Falamos de diversidade, falamos de modelos de negócio diferenciados, de acordo com as tendências de mercado, com as Ajustados a localizações, cada, claro. com as próprias características das entidades que exploram. E, portanto, pensamos que o quadro legal deveria ser mais liberalizado, deveria Mais ser flexível, mais talvez, não é? flexível, liberalizar também nesse âmbito, permitindo também aos empresários ter aqui uma capacidade de inovar também dentro, Alguma autonomia, não é? Dentro daquilo que é a certo, disposição dentro legal. daquilo que são as regras que têm que ser cumpridas por todos, seja qual for o modelo de negócio, mas que não haja ou que não se tenha a tentação de regular aquilo que depois pode ser entendido como inibidor dos modelos de negócio que vão ser implementados. E, portanto, sim, na parte do aproveitamento, da proteção e valorização do recurso, Recurso. mas a partir daí poder haver de facto flexibilização, liberalização em termos daquilo que se pode fazer com a água, nomeadamente também naquilo que são os serviços fundamentais ou prioritários que cada instância termal quer dar à sua água, para benefício depois, obviamente, daquilo que é, enfim, a atividade económica, a criação de riqueza, a criação de emprego nos territórios onde se encontram. E, portanto, é o único ponto que eu diria que valerá a pena e que estamos num processo de revisão das leis, quer da parte da saúde, da parte dos regulamentos da saúde, quer da parte da regulamentação do aproveitamento da água mineral natural, e, portanto, é um bom momento para pensarmos desta forma e procurar flexibilizar, de facto. Muito obrigada, João Barbosa, pelo Nada, seu foi um gosto. contributo. Muito obrigada. Obrigado.